Seja bem-vindo ao podcast Prólogo. Esse aqui é um canal para te aproximar um pouquinho mais de Deus. O texto de hoje está em João capítulo 3, do verso 5 ao verso 6, uma história muito conhecida, que diz o seguinte: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aqui nós vemos uma conversa de Jesus com Nicodemos. Nicodemos, um dos principais entre os judeus, vai ter com Jesus em um momento sozinho, exclusivo, para que ninguém o visse. E então, nessa conversa, quando ele começa a elogiar a Jesus, falando que reconhece que as coisas que Jesus faz, ninguém faria se não tivesse Deus com ele. E de repente Jesus olha e fala assim: olha, se você realmente quer entrar no reino do céu, você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Pergunta intrigante, não é? Se para nós, se tivéssemos só essa pergunta, ficaria estranho para nós. Você imagina naqueles dias, quando ele fala isso para Nicodemos, um dos principais dos fariseus. Seguir a Jesus não é o mesmo que seguir um mestre de moral, uma ideologia, uma escola de conhecimento. Também não é o mesmo que seguir uma reforma, um reformador social. Em português mais claro, Jesus não quer ser um grande teórico que vai ensinar a você o que fazer, como viver ou até mesmo no que acreditar. Seguir a Jesus implica uma experiência de transcendência, uma abertura para o universo espiritual, para a realidade espiritual. Mas na linguagem bíblica, seguir a Jesus é passar da morte para a vida, das trevas para a luz. Você pode usar qualquer metáfora para descrever uma profunda experiência de ruptura que arremessa o ser humano para outra dimensão da existência. Jesus usou a figura de nascer de novo, nascer outra vez, ou seja, de renascer. Assim como nós todos temos nosso nascimento físico, biológico, chamado por Jesus de nascer da carne ou da água, temos também o nosso nascimento espiritual, chamado por Jesus de nascer do Espírito. Existe um momento na nossa vida quando a realidade espiritual ela se descortina e a própria presença de Deus e do Espírito de Deus se torna uma realidade pessoal para cada um de nós. Você quer ver uma coisa? Um escritor muito famoso chamado Viktor Frankl, psiquiatra, ele é precursor da logoterapia. Ele disse que assim como um cordão umbilical indica que o nosso corpo físico veio de outro organismo físico, dentro de cada ser humano existe uma dimensão que o vincula a outro ser. Ou seja, Frankl chegou a dizer que a consciência é o umbigo da alma. Assim como nosso umbigo no corpo físico demonstra que nós temos origem em outro organismo físico, também nossa consciência demonstra que temos origem em outra consciência. Nascer de novo é uma experiência quando o Espírito de Deus está unido a nosso espírito. A partir de nossa experiência, ou a partir dessa experiência, passamos a interagir consciente e voluntariamente com o Espírito de Deus. Nesse nascer de novo, nós nos rendemos a Deus e confessamos: eu abro mão do controle da minha vida para experimentar o teu Espírito agindo sobre o meu espírito. Eis o maravilhoso mistério do renascer. Você percebe que existe essa necessidade, mais uma vez, de deixarmos o Espírito Santo conduzir nossa vida. E da mesma forma que naquele dia Jesus fez esse convite
para Nicodemos de que ele tinha que nascer de novo, esse convite também se estende a cada um de nós nesse exato momento que você está ouvindo essa mensagem. Nós precisamos nascer de novo. E esse nascer de novo é viver a experiência de que o Espírito Santo agora tem liberdade em nós. Faça essa reflexão. Tome sua decisão. E que Deus nos abençoe.